Fala, Fogão! Botafogo e Bahia vão se enfrentar nessa quarta-feira às 9h30 da noite no estádio Newton Santos pela partida da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiada lá atrás por conta do Bahia estar disputando a final do Campeonato Baiano. De lá pra cá, muita coisa aconteceu e Botafogo e Bahia estão decepcionando muito as suas torcidas nesse começo de campeonato. A gente tem 11 partidas, assim como eles, e os dois times hoje estão na zona do rebaixamento. O Botafogo que não vence há 8 jogos, desde aquela quarta rodada contra o Atlético Mineiro, e o Bahia não vence há 9 partidas. Além disso, o Bahia tem a pior defesa da competição ao lado do Red Bull Bragantino, com 19 gols sofridos, enquanto o Botafogo tem o terceiro pior ataque, com apenas 10 gols marcados, ao lado da equipe do Grêmio. Outro dado é que a equipe do Bahia já perdeu 6 partidas nos 11 jogos que fez até aqui, enquanto o Botafogo empatou 8 dos 11. Não perdemos praticamente, são só 2 derrotas, então a gente pode dizer que, embora as duas equipes estejam na zona do rebaixamento, o momento do Bahia consegue ser ainda pior do que o do Botafogo, por conta do desempenho, não por conta da colocação na tabela, já que Botafogo e Bahia estão grudados ali no Z4. Vale destacar ainda que a equipe do Bahia é o pior visitante da competição, ainda não venceu jogando longe de casa. Já o Botafogo é o pior mandante, tem 5 pontos em 5 partidas, um desempenho muito aquém que a gente precisa começar a melhorar nessa partida diante da equipe do Bahia, que vai ser o primeiro de uma sequência de 3 jogos que o Botafogo vai ter jogando no Newton Santos. Depois da partida contra o Bahia, a gente tem o clássico contra o Fluminense e depois a partida contra o Palmeiras, outro time que empata muito na competição. Se a gente tem 8, o Palmeiras tem 7. A gente precisa desse ponto da virada, virar essa chave, para poder pegar esse embalo de vitórias, se afastar do Z4 e começar a ter uma nova perspectiva, um novo horizonte na competição. E naturalmente, para poder começar a ter esse novo horizonte, vencer nessa quarta-feira vai ser absolutamente fundamental. Pelo lado da equipe do Bahia, vale destacar ainda que o Mano Menezes foi recém-contratado. Eles demitiram o Roger Machado depois de um começo muito ruim, só que o Mano Menezes até aqui, até por conta também da falta de tempo para treinar, que está afetando todas as equipes, basicamente falando. O Botafogo aí quase não está conseguindo parar para treinar efetivamente a equipe. É mais recuperar pré-jogo, jogo, recuperar pré-jogo, jogo. Não tem aquele tempo de treinar, fazer mudanças táticas, melhorias, não tem nada disso. A mesma coisa vale para a equipe do Bahia. O Mano Menezes aí assumiu a equipe e até agora só derrota. Não conseguiu emplacar nenhuma vitória, nenhum empate e que assim continue diante da equipe do Botafogo. Desejo toda a sorte para o Bahia depois dessa partida. Antes não, que o Botafogo faça o dever de casa, consiga essa vitória para poder começar a virar essa chave e no fim dessa sequência de 3 jogos no Newton Santos, a gente possa estar mais acima na tabela, começando a olhar lá para o alto e não preocupado com a zona do rebaixamento. A equipe do Bahia, que pode ter o desfalque do Elber e do Gilberto, ainda são dúvidas para esse jogo, vão fazer uma reavaliação nessa terça-feira e quem sabe possam entrar em campo contra o nosso time. Obviamente que se o Gilberto não jogar, assim como o Elber, é bom para a equipe do Botafogo. Embora os dois jogadores não estejam vivendo um grande momento, não dá para a gente negar que se estiverem num bom dia, podem dar muito trabalho para a nossa defesa. O Elber é um jogador rápido que joga ali pela esquerda, enquanto o Gilberto é um centroavante que sabe fazer gol, embora nesse momento, destacando mais uma vez, não esteja vivendo um bom momento. Comentários da própria torcida do Bahia. Parece que o Gilberto desaprendeu a fazer gol, mas a gente sabe que quando o Gilberto está num bom dia, é capaz dele fazer o gol. A gente não dê espaço caso ele entre em campo, assim como para o Elber. Um jogador bem insinuante que joga ali pela esquerda, direita da nossa defesa, onde a gente costuma ter problemas de marcação. A equipe do Bahia, que costuma jogar muito forçando as jogadas pelos corredores laterais, tanto o Nino Paraíba de um lado quanto o Juninho Capixaba do outro, costuma apoiar bastante no ataque. E justamente por isso, a equipe do Bahia geralmente leva perigo para os seus adversários com bolas cruzadas. E como a gente bem sabe, bola cruzada para o Botafogo é sempre uma jogada perigosa. Não à toa, a gente já sofreu 7 gols dos 12 até aqui de bolas cruzadas na área do Botafogo. O último contra o Atlético Goianiense, naquele mole incrível de uma virada de bola sem muito sentido do Pedro Raul para o meio do campo, onde a gente perde a posse da bola, essa bola vai nas costas do Vitor Luiz, sai o cruzamento e a nossa zaga não consegue cortar.
E, inclusive, cruzamento, falei aqui no vídeo depois da partida, é um ponto que o Botafogo precisa ter mais atenção também lá na frente. Não só lá atrás, pensando em bloquear melhor esse tipo de jogada, mas lá na frente, sendo mais eficaz nas chegadas que a gente faz pelos lados do campo. E contra a equipe do Bahia, esse é um ponto muito relevante, porque eles têm também muita dificuldade em anular esse tipo de jogada. Quando a bola vem cruzada na área do Bahia, eles têm dificuldade em ganhar essa jogada. E quando eles conseguem afastar, muitas vezes acontece da equipe adversária ganhar a segunda bola. Então o jogador que está vindo de trás acompanhando a jogada, pega essa bola que foi afastada e consegue fazer a finalização da entrada da área. O Bahia, inclusive, já sofreu alguns gols, 3 ou 4 no Campeonato Brasileiro, em finalizações na entrada da área. O que mostra que eles têm essa dificuldade de, quando afasta essa bola cruzada, conseguir ganhar a segunda bola. Se o Botafogo sobe de modo compactado e capricha nesse cruzamento, sendo mais eficaz nessa subida ao ataque pelos lados do campo, nós podemos levar perigo, tanto com a primeira bola, com um cruzamento bem feito, conseguindo ganhar essa bola no alto para poder cabecear de fato em direção ao gol do Bahia, quanto com a segunda bola. O time subindo aqui acompanhando a jogada, pega essa segunda bola, finaliza da entrada da área. Podemos levar perigo também dessa maneira. Então, quando a gente subir ao ataque, explorando os corredores laterais, tem que ter aquele capricho. Além do capricho, subir compactado para poder ganhar essa segunda bola. Vale destacar aqui ainda que a equipe do Bahia tem dificuldade em fazer uma marcação mais pressão ali perto da sua própria grande área. Quando o Bahia está sendo atacado, embora eles possam aglomerar ali um bom número de jogadores perto da grande área, vira e mexe tem alguém com espaço para poder trabalhar essa bola. Ou seja, as peças estão posicionadas. Tem 5, 6 jogadores aqui ocupando o espaço. Mas o jogador que recebe essa bola tem tranquilidade para poder fazer a jogada. Contra o Corinthians, inclusive, o Bahia sofreu um gol de fora da área que foi brincadeira. O cara do Corinthians pegou essa bola, tinham 3 jogadores cercando o jogador, mas ninguém chegou para dar o bote. Ele chutou lá do meio da rua, fez o gol. Nem foi um chute assim tão impressionante, mas foi uma bola que o cara pegou bem e o goleiro não teve chance de defesa. Um jogador na frente da grande área, cercado por 3, sem que ninguém deu bote, é brincadeira, né? Outro exemplo aqui em relação a esse tipo de jogada que eu mencionei anteriormente, de cruzamentos para pegar a segunda bola, foi contra a equipe do Grêmio. Cortez bateu o lateral como se fosse um escanteio, forçando essa bola dentro da grande área. O jogador do Grêmio subiu com o zagueiro do Bahia para disputar lá no alto. Quem é que pegou essa bola para fazer o gol na entrada da grande área? O Alisson, completamente sozinho. A defesa do Bahia afundou a linha de marcação dentro da grande área e ninguém prestou atenção em quem estava do lado de fora. A mesma coisa aconteceu, só que de um modo diferente, contra o Flamengo. O Pedro, ótimo centroavante, todo mundo sabe disso, na entrada da grande área, o jogador do Flamengo trouxe essa bola da esquerda para a direita de ataque, tocou para o Pedro, que recebeu sozinho, mas muito sozinho, na entrada da grande área. Ele chutou, a bola bateu numa trave, bateu na outra e entrou. Via de regra, essa equipe do Bahia costuma sofrer gol dessas duas maneiras. Finalização da entrada da área, então se o Botafogo buscar fazer essas triangulações para poder buscar essa finalização ali da entrada da área, pode ser perigoso. A gente pode ameaçar o gol do Bahia dessa forma. E também com os cruzamentos. Via de regra, são esses dois tipos de jogada que levam perigo real ao gol do Bahia. Eles têm sofrido gol assim direto, então o Botafogo tem que saber explorar, tem que ter o capricho que a gente não vem apresentando na hora de definir as nossas jogadas, para poder nessa partida levar o perigo que a gente precisa ao gol do Bahia. Não só levar o perigo, como colocar a bola dentro do gol adversário naturalmente. Tanto o Vitor Luiz quanto o Kevin precisam então estar com o pé calibrado. A gente precisa chegar ali ao lado da grande área e conseguir caprichar na jogada que a gente vai fazer. Seja cruzando essa bola, seja tocando para alguém que esteja chegando na entrada da área. São duas jogadas que o Botafogo deve explorar contra o time deles. E lá atrás, prestar muita atenção nas subidas pelos corredores laterais, porque essa é uma maneira que o Bahia procura agredir os seus adversários. A pedra está cantada. É muito parecido com o que a gente viu diante da equipe do Atlético Goianiense, que força também muito as jogadas pelos lados do campo. E fez isso o jogo inteiro contra a equipe do Botafogo. O Bahia procura fazer a mesma coisa, procura levar essa bola ali ao lado da grande área,
Temos que ter atenção nas triangulações que podem acontecer pelo lado esquerdo de ataque deles. Eventualmente eles procuram, em vez de jogar essa bola na área, seja por baixo, seja pelo alto, tentar fazer essa triangulação infiltrando a defesa adversária. Então é um tipo de jogada que o Botafogo também precisa estar atento para poder anular, para poder bloquear. Não dá pra gente estar ali simplesmente cercando. O erro que o Bahia comete na defesa, de ficar só cercando e não pressionar o homem da bola, o Botafogo não pode cometer. Isso daí vai ser fundamental para a gente bloquear as investidas da equipe do Bahia. Se não dermos mole na marcação pelos corredores laterais, a gente já vai evitar boa parte do risco de sofrer o gol. Esse é um ponto absolutamente fundamental. No mais, Fogão, é o Botafogo ter atenção a quem vem de trás, para não dar mole de só ficar olhando a bola, tá? Absolutamente fundamental na marcação você não cometer esse equívoco, você ficar só atento a quem tá com a bola e esquecer de quem vem de trás. E lá na frente, a gente ter o capricho no passe final, na finalização e buscar subir de forma compactada. Quanto mais jogadores pisarem no campo de ataque, ou seja, no campo de defesa do Bahia, e quanto mais veloz for essa nossa troca de passes, tentando fazer a infiltração na área do adversário, para que a gente possa repetir mais vezes o tipo de jogada que o Luiz Otávio acabou perdendo o gol contra a equipe do Atlético Goianiense, a gente precisa repetir aquele tipo de jogada mais vezes. A equipe do Bahia tem dificuldade para anular as tabelas rápidas entrando dentro da grande área deles. Contra o time do Flamengo, eles tomaram, se não me engano, 3 gols dessa maneira. O Flamengo entrava tabelando rápido, o jogador tocava, passava para receber e a equipe do Bahia ficou completamente perdida. Foi 5-3 para o time do Flamengo naquela partida e os gols do Flamengo, tirando o primeiro, que foi uma falha de saída de bola da defesa, onde o goleiro deu um mole absurdo, tomando o gol com 1 minuto de jogo, todos os demais foram jogadas trabalhadas perto da grande área do adversário, o que sinaliza essa marcação frouxa que eu mencionei. Não adianta só você ter os jogadores ali ocupando os espaços se ninguém pressiona o homem da bola. E você vê isso acontecer no time do Bahia. Aglomera os jogadores num setor do campo, mas ninguém pressiona efetivamente. Não tem aquela coisa de morder na marcação. E o Botafogo pode se aproveitar disso. Tabelando rápido, fazendo infiltração, buscando criar mais situações do tipo que a gente conseguiu criar uma única vez, mas que poderia ter decidido a partida, contra o Atlético Goianiense. Lembro também contra o Atlético Paranaense, onde o Bruno Nazário recebeu uma bola do Juan açucarada, chegou na cara do goleiro e não conseguiu fazer o gol. O Botafogo procura explorar pouco esse tipo de jogada, assim como explora pouco as triangulações na frente da grande área para alguém chegar batendo. Também é uma jogada que o Botafogo pode buscar fazer para chegar ao gol. Conforme eu disse, tem espaço para finalizar da entrada da área e eles tomam alguns gols dessa maneira. Então o Botafogo tem que estar atento a explorar mais essa fragilidade. A gente que ataca muito pelos lados do campo e muitas vezes negligencia a frente da área do adversário. Precisamos fazer mais infiltrações. E contra uma equipe que não marca tão em cima assim no corredor central, isso aí pode ser absolutamente fundamental, pode ser a diferença para a gente chegar à vitória. Mas é isso, Fogão. Vai ser um jogo muito tenso, as duas equipes precisam buscar essa vitória, o Botafogo precisa fazer valer o seu mando de campo, estamos enfrentando a equipe que tem o pior desempenho como visitante e precisamos explorar o péssimo momento em termos de desempenho da equipe deles. Na tabela de classificação, Botafogo e Bahia estão grudados, mas em termos de desempenho, o Botafogo não tem apresentado futebol tão horroroso assim para estar lá embaixo. E a gente precisa começar a converter esses empates que a gente vem acumulando na competição em vitórias. Que a nossa sequência de vitórias comece nessa partida diante da equipe do Bahia. E que a gente possa fazer valer o mando, não só nessa quarta-feira, mas contra Fluminense e Palmeiras, para ter o nosso ponto da virada e começar a enxergar o campeonato de uma outra maneira. Mas e você, Fogão? Tá confiante para essa partida? Acredita que dessa vez, finalmente, o Botafogo não vai dar mole e empatar mais uma partida? Deixa o seu palpite para essa partida aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e, naturalmente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. O botão de se inscrever tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque dessa maneira você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.